Existe um livro na Bíblia que guarda segredos de sabedoria tão valiosos que, no passado, reis chegavam a oferecer verdadeiras fortunas por apenas um conselho. É uma obra onde cada termo foi selecionado com uma precisão cirúrgica para trazer à tona verdades capazes de transformar radicalmente sua vida financeira, seus relacionamentos e até o seu destino. No entanto, muitas pessoas acabam lendo o livro de Provérbios de maneira superficial, deixando passar tesouros ocultos que foram fundamentais para mudar a história de nações inteiras. E talvez o mais impressionante seja que algumas dessas lições parecem simples à primeira vista, mas escondem princípios tão profundos que podem explicar por que certas pessoas prosperam enquanto outras vivem repetindo os mesmos erros durante anos. Hoje você vai descobrir 3 lições ocultas no livro de Provérbios que muitos ignoram, mas que têm o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. E a terceira lição pode ser uma das mais impactantes de todas, porque ela revela algo que destrói silenciosamente o futuro de milhares de pessoas sem que elas percebam. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a deixar seu like e sua inscrição para fortalecer o canal. A primeira lição oculta está em algo que a maioria das pessoas lê rapidamente sem perceber a profundidade da mensagem. Em Provérbios, existe um ensinamento constante sobre o valor do silêncio. Mas não é apenas sobre ficar calado. O livro revela que o silêncio é uma arma de sabedoria e proteção. Enquanto muitas pessoas acreditam que precisam responder tudo, opinar sobre tudo e provar algo o tempo inteiro, Provérbios mostra que os homens mais sábios da história entendiam o poder de controlar a própria língua. Existe um versículo que diz que até o tolo, quando se cala, parece sábio. Parece algo simples, mas escondido nisso existe um princípio poderoso. Muitas derrotas acontecem não pela falta de inteligência, mas pela incapacidade de controlar palavras impulsivas. Quantas amizades foram destruídas por frases ditas no calor da emoção? Quantos casamentos acabaram por causa de palavras lançadas como flechas? Quantas oportunidades desapareceram porque alguém falou mais do que devia? O livro de Provérbios ensina que pessoas sábias não revelam tudo o que sabem, não respondem toda provocação e não desperdiçam energia tentando vencer discussões inúteis. O silêncio estratégico protege, fortalece e evita destruições que poderiam durar uma vida inteira. E se você porventura gostaria de conhecer as Escrituras ainda mais, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. E existe algo ainda mais profundo nessa lição. O silêncio em Provérbios também representa discernimento. Porque pessoas precipitadas falam antes de entender, julgam antes de ouvir e tomam decisões antes de refletir. O homem sábio aprende primeiro, observa primeiro e entende primeiro. Isso explica por que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente. Elas reagem a tudo. Entram em conflitos desnecessários. Compram guerras que nem deveriam existir. Enquanto isso, Provérbios revela que existe força em permanecer firme sem precisar vencer toda a batalha verbal. Em muitos momentos da vida, a maior demonstração de inteligência não é responder, mas saber exatamente quando não vale a pena abrir a boca. E isso muda completamente o destino de uma pessoa. Porque alguém que controla sua língua também aprende a controlar emoções, impulsos e decisões. E quem domina a si mesmo dificilmente será dominado pelas circunstâncias. A segunda lição oculta do livro de Provérbios envolve algo que quase ninguém percebe: a influência invisível das companhias. Muitas pessoas conhecem a frase que diz que quem anda com sábios será sábio, mas poucos entendem o verdadeiro peso disso. Provérbios revela que as pessoas ao seu redor moldam silenciosamente o seu futuro. Isso significa que amizades, ambientes e influências não apenas acompanham sua vida, elas direcionam sua vida. O problema é que a maioria só percebe isso quando já sofreu as consequências. O livro mostra repetidamente que mais companhias destroem caráter, decisões e caminhos. E isso não acontece de forma repentina. É lento. Disfarçado. Quase imperceptível. Primeiro vem pequenas influências. Depois pequenas concessões. Até que, quando a pessoa percebe, já está vivendo uma realidade completamente diferente daquela que sonhava. O mais assustador é que Provérbios ensina que até alguém forte espiritualmente pode cair se permanecer cercado de pessoas erradas por tempo suficiente. Existe uma razão pela qual o livro insiste tanto em evitar pessoas violentas, enganadoras, preguiçosas e desonestas. Porque comportamentos são contagiosos. O ser humano absorve hábitos sem perceber. Uma pessoa constantemente cercada de negatividade começa a pensar de forma negativa.
Alguém cercado por pessoas sem disciplina começa a perder disciplina. E alguém rodeado por pessoas sem visão acaba aceitando uma vida limitada como se fosse normal. Essa é uma das lições mais ocultas de Provérbios: seu ambiente está moldando quem você será no futuro. E muitas vezes o maior atraso na vida de alguém não é falta de talento, inteligência ou oportunidade. É a influência errada agindo silenciosamente todos os dias. O livro de Provérbios deixa claro que proteger sua mente e escolher cuidadosamente quem caminha ao seu lado pode definir se você crescerá ou afundará lentamente sem perceber. Agora chegamos à terceira lição. E talvez essa seja a mais perigosa de todas. Porque ela fala sobre algo que destrói sonhos em silêncio. Provérbios revela inúmeras vezes o perigo da preguiça, mas existe um detalhe escondido nisso que muitos ignoram. O problema da preguiça não é apenas ficar sem fazer nada. O verdadeiro perigo está no adiamento constante. Em Provérbios, o preguiçoso quase nunca aparece como alguém totalmente parado. Muitas vezes ele tem planos, ideias e desejos. O problema é que ele sempre adia. Sempre encontra desculpas. Sempre deixa para depois. E é exatamente assim que vidas inteiras são destruídas. Não em um único dia, mas aos poucos. Um atraso de hoje vira um hábito amanhã. Um pequeno descuido se transforma em anos perdidos. E quando a pessoa finalmente percebe, o tempo passou. As oportunidades desapareceram. A juventude acabou. E aquilo que poderia ter sido construído nunca saiu do papel. Provérbios descreve o preguiçoso de forma impressionante. Ele fala sobre medo exagerado, desculpas constantes e falta de iniciativa. E isso revela algo assustador: muitas pessoas não fracassam porque não têm capacidade. Elas fracassam porque vivem esperando o momento perfeito. Esperando motivação. Esperando segurança total. Enquanto isso, o tempo continua avançando sem parar. Existe um ensinamento poderoso no livro que mostra a formiga trabalhando silenciosamente, sem precisar de alguém mandando nela. Essa imagem carrega uma lição profunda sobre disciplina e constância. Porque pessoas sábias entendem que grandes resultados normalmente nascem de pequenas atitudes repetidas todos os dias. O problema é que o ser humano gosta do imediato. Quer mudanças rápidas. Quer resultados instantâneos. Mas Provérbios ensina que o futuro é construído lentamente, através de escolhas feitas diariamente. E talvez seja exatamente por isso que esse livro continua tão atual mesmo após milhares de anos. Porque ele não fala apenas sobre religião. Ele fala sobre comportamento humano. Sobre decisões. Sobre caráter. Sobre consequências. As 3 lições ocultas revelam algo poderoso: palavras podem construir ou destruir, companhias podem elevar ou afundar, e pequenos hábitos podem definir completamente o destino de uma pessoa. O mais impressionante é perceber que muitos dos problemas modernos já estavam descritos em Provérbios muito antes da existência da tecnologia, das redes sociais e do mundo atual. O livro parece entender profundamente as fraquezas humanas. E talvez o verdadeiro segredo esteja nisso. Pessoas sábias não apenas acumulam conhecimento. Elas aprendem a enxergar aquilo que a maioria ignora. Porque às vezes a diferença entre uma vida destruída e uma vida transformada está em detalhes aparentemente pequenos, mas que carregam consequências gigantescas ao longo dos anos.